poupa 5 mil reais. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Esta edição do SBT Brasil começa com a resistência dos ucranianos diante de ataques cada vez mais intensos do exército russo. Desde as primeiras horas deste sábado, uma série de bombardeios atingiu a capital Kiev. Mas o governo ucraniano não se rende e diz que mantém o controle da cidade. E é justamente de lá que fala ao vivo o nosso enviado especial, Sérgio Uti. Boa noite, Sérgio. Primeiramente, gostaria de saber como é que você está e também qual é a situação de momento aí na capital ucraniana. Bom, boa noite, Débora, Marcelo, boa noite a todos aí no Brasil. Bom, eu estou bem, a minha situação é a que a de milhões de ucranianos nesse momento, que estão em subsolos, em abrigos antiaéreos. É um lugar como esse que a gente está nesse momento. O alerta das últimas horas é de que Kiev pode sofrer o pior bombardeio desde que começou essa invasão russa há pouco mais de 36 horas. Essa, obviamente, é uma situação em que a gente tenta se prevenir. A área onde eu estou não está entre os alvos principais dos russos, mas, de qualquer maneira, a sirene tocou por 2 vezes. Se tocou por mais vezes, a gente não conseguiu ouvir daqui de baixo. Ninguém na cidade pode sair de casa até a segunda-feira de manhã, porque, segundo o governo, quem sair de casa nesse horário pode ser confundido com inimigo. Há uma situação, a situação se agravou bastante aqui nas últimas horas. E a gente vai ver como foram essas últimas horas na reportagem a seguir. O alerta, o desespero. O alvo. Eram 8h12 da manhã quando o míssil atingiu em cheio um edifício residencial em Kiev, que fica perto de um dos aeroportos da cidade. Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas. No centro da capital, a coluna de fumaça era de um carro da polícia, destruído por outro míssil. Mas o que se passou pela manhã foi apenas um rescaldo dos intensos bombardeios da última noite. Além da troca de tiros que tomou algumas ruas da capital, pela manhã os danos ficaram claros em várias regiões do país, como em Kharkov e Mariupol, onde mais civis foram atingidos. Peguei a pequena primeiro, foi difícil porque tinha muita fumaça, muito vidro quebrado no chão, diz Rusana, mostrando as marcas de sangue deixadas pela mãe, que ficou ferida. Apesar das evidências, em Moscou, os russos negaram que tenham acertado alvos civis. Mais um comunicado divulgado neste sábado pelo Kremlin ordena que a ofensiva militar se intensifique em todas as direções. Já está claro para os ucranianos que ninguém está a salvo. Nem nós, jornalistas. Hoje eu deixei o hotel onde estava. Não dá mais, tá? Os jornalistas estão todos saindo daqui. E eu vou ter que procurar um novo ponto aqui em Kiev, mas vamos lá. A entrada virou uma grande barricada organizada por uma das muitas milícias formadas para lutar contra os russos. Isso tudo foi feito durante a última noite. Para ali vocês veem 3 integrantes ali da milícia que veio aqui para o hotel. Aparentemente não são militares, mas são das milícias que estão sendo formadas aqui para tomar conta desse hotel, que é, como vocês veem, muito alto e que é um ponto estratégico aqui em Kiev para snipers e para ver a movimentação de tropas lá de cima, a movimentação dos russos. O governo da Ucrânia está distribuindo armas para a população, ensinando as pessoas a fazerem bombas caseiras e alistando homens que têm entre 16 e 60 anos. Em Kiev, tropas ucranianas alegaram ter distribuído um comboio da Rússia, bem perto da casa de Lídia, que pergunta: quem precisa dessa guerra?
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo em frente ao Palácio do Governo para refutar a notícia dos russos de que ele teria deixado o país. Ele recusou um convite dos Estados Unidos para que fosse retirado da Ucrânia. Em vez de asilo, pediu armas e disse que o país não vai se render. Nossa verdade é que estas são nossas terras, nosso país. Nós vamos defender tudo isso. A condenação contra a invasão da Rússia cresceu tanto que a Alemanha resolveu reverter a política que tinha de não enviar armas para outros países. 1.000 armas antitanques e 500 mísseis serão enviados para a Ucrânia. A Polônia mandou um comboio com toneladas de munição. Dos Estados Unidos, nem munição nem armas, mas uma ajuda financeira equivalente a 1,8 bilhão de reais foi anunciada. Além das batalhas clássicas de uma guerra cada vez mais violenta, há uma versão moderna da guerra de propaganda em curso, com milhares de vídeos e informações falsas em circulação na internet. A verdade mais cruel de uma guerra, porém, está estampada no rosto de milhões de ucranianos, para quem cada dia vivo é a vitória que basta. E diante desse caos, o Sérgio Uti mostrou para a gente, 150 mil pessoas já deixaram a Ucrânia, segundo a Organização das Nações Unidas. Por toda a Europa, protestos voltaram a condenar a invasão russa e os manifestantes deram um apelido nada agradável ao presidente Vladimir Putin. Putler. O jogo de palavras que associa Vladimir Putin ao nazista Adolf Hitler foi visto em cartazes e na boca de muita gente que tomou as ruas de várias capitais da Europa exigindo paz. Nem é preciso traduzir a ucraniana que vive na Itália. É um desastre, é uma tragédia. Precisamos de ajuda, adicionou Tatiana. E o mundo disso. O Sábado Solidário foi visto em Roma, Paris, Londres, Dublin, Barcelona. Esse protesto em Istambul reuniu só mulheres. Putin terrorista! Em Atenas, na Grécia, manifestantes foram para a porta da embaixada russa e, de novo, foram elas que deram um recado ao mundo. O que podemos fazer aqui de longe é denunciar a guerra de desinformação. Vamos lutar e defender a Ucrânia, disse Alina, filha de pai russo e mãe ucraniana. Protect and defend our country. Slava Ukraini! Os efeitos colaterais da guerra já são sentidos aqui na Europa e podem piorar dependendo da extensão e da duração do conflito. E não é apenas no bolso, com o preço do gás vindo da Rússia ou do trigo exportado pela Ucrânia. Os líderes europeus estão sendo desafiados pela nova crise humanitária. 150 mil ucranianos já cruzaram as fronteiras, segundo dados da ONU deste sábado. Os novos campos de refugiados em países vizinhos à Ucrânia são locais de reencontro, abraços de alívio por terem escapado e de muita, mas muita emoção. Longe dali, no interior da Inglaterra, que abriga uma pequena comunidade ucraniana, mais uma mãe desesperada clama por ajuda. Meu filho, minha nora, meus netos e meus pais estão sendo bombardeados em Kiev neste exato momento. Por favor, nos escutem. Só queremos paz. E mais de 3 mil pessoas foram presas em protestos na Rússia contra a invasão da Ucrânia. As manifestações se espalharam pelo país nos últimos 3 dias. A maior parte das prisões aconteceu em São Petersburgo, onde nasceu o presidente Vladimir Putin. Os números são de uma organização de mídia independente de direitos humanos que é dedicada ao estudo da perseguição política na Rússia. A entidade está sendo usada como fonte pelos jornalistas internacionais, já que a imprensa russa sofre censura. Cerca de 40 brasileiros conseguiram deixar Kiev de trem com destino à Romênia, segundo o Ministério das Relações Exteriores. 2 aviões da Força Aérea estão prontos para buscar quem já saiu da Ucrânia. No Itamaraty, grupos de trabalho estão mobilizados para a retirada segura dos brasileiros que vivem na Ucrânia. Mas ainda não foram divulgados detalhes de onde, quando ou como será a ação. A Força Aérea Brasileira colocou de prontidão 2 aviões KC-390 Millennium, usados em missões humanitárias internacionais.
O Itamaraty se colocou à disposição para mediar as negociações para o trânsito seguro das pessoas, confeccionar de forma emergencial documentos e conceder auxílios financeiros, como custos de hospedagem e alimentação de brasileiros em comprovada necessidade. Pelo Telegram, a Embaixada Brasileira em Kiev informou na manhã deste sábado que recebeu confirmação de pelo menos um trem de evacuação e que o horário de partida seria confirmado com pouca antecedência. Por isso, quem quisesse deixar a Ucrânia deveria ir para a estação e aguardar o trem para Lviv, na fronteira com a Polônia. O transporte é gratuito, mas mulheres, crianças e idosos teriam prioridade. Às 9 da manhã, no horário local, veio a confirmação da saída imediata. Logo depois, o alerta. Quem não havia se deslocado para a estação de trem em Kiev deveria ficar em casa pelo risco de ataque aéreo. Quem conseguiu chegar a Lviv encontrou a estação lotada. Centenas de pessoas aguardavam o transporte para a Polônia. O tempo de espera era de pelo menos 3 horas. Não há informação de quantos brasileiros fizeram essa viagem. Em outra rota de fuga, cerca de 40 brasileiros embarcaram para a cidade de Chernivtsi e de lá seguiram para a Romênia. Quem chega nas fronteiras conta com o apoio de voluntários como a Mari de Jesus. A brasileira que mora na Polônia tem passado os dias e noites de guerra conectando aqueles que deixam a Ucrânia a quem pode oferecer transporte e hospedagem. A gente conta com o sinal ruim da internet, a demora, a lentidão na conexão. Chega um momento do dia que a gente pensa assim, gente, será que a gente vai ter carro suficiente, pessoa suficiente para fazer o trajeto? Será que essas pessoas vão conseguir realmente encontrar com quem está esperando? Mari denuncia que alguns brasileiros têm sido impedidos de deixar a Ucrânia. A última informação que a gente recebeu é que quando eles estavam chegando na fronteira, eles estavam sendo barrados, era para sair só as mulheres e eles, por serem homens e jovens, iam ficar e precisar lutar, né, ser soldados para a Ucrânia. E alguns jogadores brasileiros conseguiram embarcar nos trens que deixaram a Ucrânia. A mulher de um deles mostrou a fuga numa rede social. Desesperada e chorando, Maria Paula, mulher do jogador Marlon, narra o momento em que o comboio de carga com os jogadores e os familiares segue para uma estação de trem. A embaixada informou que vai ter 3 trens saindo daqui. Eu quero que vocês saibam que nós estamos a caminho. Dentro do veículo, além do casal, estão os 3 filhos e a sogra de Marlon. O bebê, de apenas 3 meses, chora junto com a mãe. No vidro dos carros, a bandeira do Brasil, uma forma de tentar garantir segurança. Tá todo mundo segurando a bandeira tá na frente. Outros vídeos mostram o grupo já dentro da estação. Mais tarde, Marlon, que joga no Shakhtar Donetsk, postou uma imagem a bordo do trem. E o fisioterapeuta Luciano Rosa comemorou. Já estamos aqui dentro já. Daqui a pouco parte o trem. O destino é a cidade de Chernivtsi, no oeste da Ucrânia. De lá, o grupo segue para a Romênia. O Itamaraty avisou que eles fariam a viagem por conta e risco. Poderiam enfrentar falta de transporte, de hospedagem e filas na imigração. Segundo Marlon, a escolta até a estação de trem foi cedida pela UEFA, a União Europeia das Federações de Futebol e a Federação Ucraniana de Futebol. Os jogadores Bill, Busanello e Felipe Pires, que estavam em Dnipro, também conseguiram deixar a Ucrânia. Bill postou um vídeo já na Romênia. Depois de 2 dias de muito terror, a gente conseguiu sair. Agora a gente está aqui no aeroporto de Iași, na Romênia, e a caminho de casa. Que alívio. Ainda nesta edição, conheça a história que aconteceu há 80 anos na Ucrânia e que reflete a resistência da população vista até hoje. A polícia cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no litoral do estado no inquérito que investiga o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os endereços são do empresário Antônio Vinícius Gritzbach, preso este mês suspeito de ser o mandante do assassinato do líder de uma facção criminosa. Vídeos gravados pelos policiais do DEIC, Departamento de Investigações Criminais, revelam uma vida de ostentação. Não sei de mostra. Além das acomodações de luxo, o conforto de uma banheira e um bar na área externa.
com mais de 21 metros de comprimento. O barco, ancorado em Ubatuba, no litoral paulista, é avaliado em 5 milhões de reais. Outro endereço vasculhado foi esta mansão no Guarujá, avaliada em 10 milhões de reais. O local tem piscina, quadra de esportes e pier para embarcações. 2 semanas atrás, este helicóptero do empresário, que custa cerca de 30 milhões de reais, também foi apreendido. Os policiais do DEIC também encontraram em um apartamento na zona leste da capital paulista uma vasta documentação e dezenas de escrituras de imóveis. As buscas fazem parte de um inquérito que investiga a ligação de Antônio Vinícius Gritzba com um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Segundo a polícia, o empresário é sócio de 7 empresas e tem 15 sócios. Ele é dono de imobiliárias, uma loja de veículos de luxo, uma farmácia e um posto de combustíveis. Ele está preso desde o começo do mês, apontado como suposto mandante do assassinato de um homem forte da facção 1º Comando da capital, Anselmo Santa Fausta, e o comparsa dele, Antônio Corona Neto, conhecido como Sem Sangue. Os dois foram executados em dezembro do ano passado. De acordo com a polícia, existem fortes indícios da participação de Antônio Vinícius no crime. A defesa do empresário disse que todos os bens estão declarados no imposto de renda e que ele autorizou a quebra dos sigilos fiscal, telemático e financeiro. Um sábado de carnaval diferente por causa da pandemia? Mais ou menos. Em muitos lugares, a proibição de blocos de rua não foi respeitada e festas particulares passaram longe dos protocolos de segurança. Centenas de pessoas na fila para a festa do Jockey Clube de São Paulo, com ingressos em torno de R$600. Procure alguém de máscara na multidão, vai ser difícil encontrar. No centro do Rio de Janeiro, houve desfile de um bloco clandestino. Mas os locais que tradicionalmente recebem grande quantidade de foliões ficaram assim, vazios. Na Cinelândia, onde desfila o Cordão da Bola Preta, segundo maior bloco do mundo, quase ninguém. A mesma situação na Avenida Rio Branco, a Casa do Cacique de Ramos. Na Avenida Presidente Vargas, a concentração das escolas de samba, nenhuma alegoria, só os carros passando. Aqui na Avenida Marquês de Sapucaí, a passarela do samba, portões fechados, arquibancadas e camarotes vazios, sem samba, sem nada. Os desfiles foram adiados para abril, por causa do receio das autoridades de uma eventual explosão de casos da Covid-19, com a variante Ômicron circulando por aí. Mas, curiosamente, os bailes e eventos privados de carnaval podem acontecer normalmente. A festa num clube da Zona Norte do Rio teve muita gente em clima de folia. Na capital fluminense, o uso de máscara já foi liberado em áreas externas. Nosso samba rola aqui dentro com todas as normas de segurança, vacina, álcool gel. O meu segurança não deixa passar. Segundo a Associação Brasileira de Eventos, 2022 deve registrar 55% menos festas de carnaval do que 2019, quando ainda não havia pandemia. Segundo este infectologista, o cancelamento do carnaval de rua e o adiamento dos desfiles na Sapucaí não são medidas tão eficazes para conter a disseminação da Covid-19 se festas em ambientes fechados estão liberadas. Elas vão estar, muito certamente, não usando máscara, cantando, bebendo, de maneira que a possibilidade de transmissão do vírus via aérea, né, é muito maior do que num ambiente aberto. Com a folia de carnaval cancelada, ou ao menos oficialmente cancelada, né, Débora? As praias do litoral de São Paulo ficaram lotadas. E para ir e voltar, mais de 4 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias durante o feriado. Sol, mar, calorão. Resultado, praias lotadas. Eu só vim para curtir o calor. Vamos descansar na praia mesmo. Bom para os ambulantes. Pô, demais, hein? Demais. Só arregaçar no coco aí, ó. Com os blocos de rua e os desfiles suspensos, muitas famílias optaram por passar o feriado nas praias. Segundo as concessionárias, 4,5 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias que ligam São Paulo ao litoral e o interior até a quarta-feira de cinzas. A manhã inteira foi de trânsito intenso nas estradas, mas depois o estresse passa. Já que não tem folia, a Carolina resolveu deixar a tranquilidade de Serquilho, interior de São Paulo,
para curtir a praia com a família. Trazer a criança para brincar um pouquinho, aproveitar o sol, aproveitar aí o calor, né? Os restaurantes também estão otimistas. Este aqui, a Beira-Mar, dobrou o estoque para dar conta dos milhares de turistas. Se Deus quiser, temos esperança de vender, né? No Rio de Janeiro, cariocas e turistas disputaram um lugar na areia. Tudo para aproveitar cada minuto de sol e também esse visual. Veja em instantes mais informações ao vivo de Kiev sobre os ataques à Ucrânia. Estiagem no Rio Grande do Sul provoca queda na produção de uva, mas qualidade da fruta aumenta. Número de mortos na tragédia de Petrópolis já chega a 223. Apesar dos prejuízos, o comércio da cidade tenta retomar a rotina. Nós voltamos já.